E aí, galerinha do bem, tudo bem? Como que vocês estão? Estou fazendo alguns testes aqui antes do bate-papo, ok? Ok, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Galera do bem, é o seguinte. Eu tô com algumas dúvidas bem sérias em relação a algumas coisas que têm acontecido, principalmente aqui na minha cidade, tá? Então, antes de tudo, eu gostaria de dizer que o motivo dessa live são duas conversas que eu tive com duas pessoas ligadas à política aqui na minha cidade, Jundiaí, e que me parece que elas ignoram, tá? Parece que elas ignoram o nosso contexto político nacional e a representatividade de um povo conservador. E eu não estou dizendo tradicionalista, certo? Jundiaí tem uma grande tradição em votarem no PSDB, pois o PSDB, nos anos 80 para os anos 90, conseguiu alcançar um grande número de adeptos, tá? Desde lá dos anos 80 com Benassi, passando pelo Miguel Haddad e agora com Luiz Fernando Machado. Tá? Então existe uma tradição, uma coisa histórica que envolve o PSDB nos últimos 30 anos em Jundiaí. Tanto é que acho que em 30 anos só houve uma derrota para eles, para a turminha da esquerda, na esquerda radical, porque eles são a esquerda light. No entanto, eles voltaram agora. Então, o que eu quero dizer é que há 2 anos eu tive uma conversa com um político, e esse político disse que não conhecia e não reconhecia, de certa forma, os movimentos de rua. E aqui eu não quero dizer os movimentos institucionais, tá? Eu quero dizer o movimento popular, as pessoas nas ruas. Ele não sabia dialogar com as pessoas da rua e disse, olha, tipo, não me interesso por eles. E isso veio de uma pessoa, olha, eu sou religiosa, eu sou conservadora, eu sou uma pessoa assim, assado, mas não reconheço e não conheço essas pessoas que você está falando, Marcelo. Isso há 2 anos. Esses dias eu estive com outras 2 pessoas que se dizem no meio político da cidade e eles disseram a mesma coisa, ok? Exatamente a mesma coisa. Eles disseram que eles não conhecem os conservadores. Em hipótese alguma, eles não conhecem. Simplesmente falou, Marcelo, você é louco, você é radical, você tem umas ideias loucas, e se você está indo para esse lado, você não está entendendo o que está acontecendo na cidade. E eu falei, mas o que está acontecendo na cidade? Eu vou falar para vocês, disse eles, o que eu vi nos últimos anos aqui em Jundiaí. Eu vi a 9 de julho lotada inúmeras vezes com populares, com pessoas simples, né, como nós, lotando a Avenida Jundiaí, lotando a Avenida 9 de Julho para a queda da Dilma, nas manifestações que tiveram aqui. Sendo uma delas, inacreditáveis, 40 mil pessoas, aonde haviam pessoas que estavam lá no Winner, com as duas mãos da Avenida 9 de Julho ocupadas até o BK, lotadas, não cabia mais ninguém ali, certo? E eu pergunto a eles, e essas pessoas, 40, 45 mil, 50 mil pessoas, elas estão aonde? No imaginário de vocês, políticos. Porque ou eu estou numa bolha
muito bem fechada que eu criei para mim mesmo, ou um determinado grupo em Jundiaí criou para si, ou eu estou ficando louco. Porque como negar os 78% dos votos a Jair Bolsonaro? Parte desses votos foram votos antipetistas. Perfeito, é fato. Parte desses votos bem, vamos votar no menos pior. É fato, compreendo. Mas será que desses 78% dos votos a Jair Bolsonaro não tem um grupo sólido de direita na cidade? Será que não tem? Será que, ao menos dos 78%, a gente não consegue colocar 15 a 20% destas pessoas, tá? Como pessoas que começaram a se interessar de fato por política, começaram a acompanhar melhor, né, e com mais critério as questões políticas nacionais e pretendem colocar os seus princípios conservadores e liberais no âmbito municipal? Eu acho que sim, eu penso que sim, tá? Por outro lado, como negar, por exemplo, o reflexo daquilo que deveria ser o governo para a nossa cidade? Nós temos, no governo Jair Bolsonaro, uma diminuição de 22%, tá, dos crimes violentos. Nós temos 20 bilhões de dólares no caixa por causa das privatizações. Estamos lutando por uma reforma da Previdência que, infelizmente, esses loucos do Congresso têm nos atrasado, nos colocado em pânico, certo? Em pânico, por causa desses prazos sempre longos. O que poderia ter sido resolvido no primeiro semestre, talvez não se resolva no segundo, tá? E dentro dessa ideia da reforma da Previdência, já houve uma desidratação de 70 bi, tá? E a PEC das cidades e estados apenas para o ano que vem. Será que só nós, aqui da internet, será que só nosso grupinho aqui de Jundiaí pensa sobre isso? Será que só nós estamos felizes com o menor índice de criminalidade? Será que só nós, a nossa bolha conservadora, bolha que gosta do Bolsonaro, mesmo com determinadas críticas pontuais, que gosta de Guedes, que gosta do Sérgio Moro e quer ver o Brasil andar, será que essa bolha é tão pequena assim, a ponto de dois grupos políticos negarem a gente? Negarem completamente, como se nós não existíssemos? Ou será que nossas ações não foram tão grandes assim na cidade? Eu acho que foram. Pela primeira vez nós vimos 40 mil pessoas nas ruas, juntas, com um único objetivo. Tirar a Dilma? Sim, mas qual é o pressuposto? Ver um país melhor, com maior número de emprego, com menor índice de criminalidade, né? E ainda nós temos o desejo de ver reforma tributária passar, nós temos o desejo de ver o combate, né, às doutrinações dentro das escolas públicas, né, o combate a essa sexualização infantil que infelizmente existe, seja de maneira subliminar, seja por músicas, a gente sabe que existe. Nós temos visto isso, pessoas postam, comentam sobre isso, tá? Então, o que eu gostaria de perguntar a vocês, e se vocês puderem me ajudar com respostas aqui nos comentários, eu separei aqui 3 perguntas. Primeira, o que eles estão vendo, o que esses políticos estão vendo a ponto de nos ignorar, que nós não estamos vendo, tá? O que 2 grupos políticos que negam completamente o conservadorismo e parte do liberalismo na cidade, como se não fossem pessoas a serem dadas a atenção. Como eu disse no começo, eu fui chamado de radical. Eu fui chamado de radical por defender o município mais enxuto. Chamado de radical por defender princípios conservadores. Eu fui chamado de radical por ser um ativista político.
que pensa em se comunicar com a população. Olha só que interessante. Eu sou radical por conversar, por desejar o diálogo com as pessoas. E aí, o que eu faço? Sou radical? Vocês são radicais? Complicado, não? Então a primeira pergunta é, o que eles veem, o que nós não vemos? A segunda pergunta é, somos tão pequenos e insignificantes assim? Será que 40 mil pessoas pedindo a queda da Dilma é algo insignificante? Praticamente 10% da população estava na rua, e não só Jundiaí, obviamente, todo o entorno. Várzea Paulista, Itupeva, Campo Limpo, Cabreúva, Louveira, mó galera estava aqui, mó galera. Brancos, pretos, jovens, velhos, pessoas que estavam trabalhando, pessoas que eram aposentadas. Gente, todos nós estávamos na rua representando a grande maioria da população. Mas, para eles, somos tão insignificantes assim? E a última pergunta é, o que devemos fazer para nos unir em Jundiaí e fugir do PSDB e companhia? O que devemos fazer? Como nos unir? Como nos comunicar? Mesmo com nossas pequenas diferenças. Talvez um seja dar ênfase mais às questões econômicas do que o outro. Outros dão mais ênfase às questões culturais do que o outro. Mas de que maneira nós, juntos, conseguiremos nos unir para mostrar, de fato, que estamos cansados de votar no menos pior? O que nós vimos no cenário nacional? Nós vimos um bando de oportunistas na onda do Jair Bolsonaro. O que nós estamos vendo agora? Uma mídia, certo, muito forte, dizendo que aqueles que estão com Jair Bolsonaro são loucos, porque querem se comunicar, porque querem um Estado mais enxuto, porque querem diminuir os impostos, porque querem diminuir a burocracia, porque querem aumentar o índice, né, de desenvolvimento humano. Nós somos loucos por querer isto. Alguma coisa está errada, certo? Mas é fato que algumas pessoas poderão também se aproveitar dessa onda, ou agora talvez uma forma, dessa onda conservadora ou bolsonarista dentro da nossa cidade. Mas o ponto é, independente disto, o que nós poderemos fazer? O que nós aqui em Jundiaí, juntos, poderemos fazer? Já que, pelo que eu pude entender, estamos sendo ignorados por parte do corpo político da cidade. Então, volta às questões. O que eles estão vendo, os políticos, o que eles estão vendo, o que nós não estamos? Somos tão pequenos e insignificantes assim? E o que devemos fazer para nos unir em Jundiaí e fugir do PSDB e companhia? Fica essas questões, né? Não sei se estou louco, mas acho que nós somos um grupo, certo? Mesmo que disperso, mas nós somos um grupo extremamente relevante nessa cidade e que podemos fazer a diferença. Agora como? Tá? Então, se você quiser, pode fazer os seus comentários aqui, ou se quiser entrar no inbox para bater papo, sugerir, dar ideias. Beleza? Fiquem à vontade. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo início de noite e vamos que vamos.